Olá, povo de Deus, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, Oséias 11, de 1 a 4 e depois de 8c a 9. Quando Israel era ainda menino, eu o amei-o e o chamei do Egito, o meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais eles se afastaram. Ofereceram sacrifício aos ídolos de Baal e queimaram oferendas às estátuas. Entretanto, eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, mas não reconheceram que era eu quem cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar de comer. O meu coração dá voltas dentro de mim, comovem-se as minhas entranhas. Esse texto de hoje, surpreendentemente, Deus, que até aqui é apresentado como esposo de um povo infiel, aparece mais com as características de uma mãe cuidadosa que ensina seu filho a caminhar, que lhe carrega no colo, encosta seu rosto contra o peito, se inclina para lhe dar de comer. No fundo, estão os temas da eleição e da aliança de Deus com seu povo, como fruto de um gesto amoroso de Javé. Realidade que já começou desde a saída do povo da escravidão do Egito. A memória do evento do Êxodo constitui, para esse profeta, a base da reflexão teológica sobre o tema eleição e aliança. E Oséias afirma que quanto mais Javé demonstrava seu amor, mais o povo o traía. O texto original de Oséias é totalmente voltado para o Reino do Norte no século VIII a.C. Porém, no século IV a.C., o Reino do Sul, relendo Oséias, se identifica em muitas situações e enxerta cá e acolá uma reflexão a partir de sua história, já depois do exílio da Babilônia. Hoje temos um destes enxertos. Quando aparece no final de nosso texto de hoje, não desafogarei o furor da minha cólera, não voltarei a destruir Efraim, porque sou Deus, não um homem, sou santo no meio de ti e não me deixo levar pela ira. Aí é o Reino do Sul, baseando-se neste amor de Deus descrito por Oséias, mostrando sua confiança em Javé, que não mais levará o povo a conhecer as ruínas como as do tempo do cativeiro da Babilônia. E hoje, de maneira contundente, aparece a vontade de Deus como uma mãe cuidadosa e apaixonada por seu filho, a vontade de salvar. Deus conhece de maneira profunda o coração de seu povo, sabe de sua fragilidade, da sua facilidade em trair a aliança e se esquecer do seu amor, mas mesmo assim insiste em querer salvá-lo. Deus, se castiga e corrige, é sempre para salvar. E sobre a comoção de Deus em suas entranhas, como fala Oséias, eu recorro hoje a uma carta encíclica do Papa João Paulo II, Divis in Misericórdia, de 1980, que em notas de rodapé aborda maravilhosamente a questão das entranhas de misericórdia de Deus. Ao definirem a misericórdia, os livros do Antigo Testamento servem-se, sobretudo, de duas expressões, cada uma das quais tem um matiz semântico diverso. Antes de mais, o termo resed, que indica uma profunda atitude de bondade. Quando essa disposição se estabelece entre duas pessoas, estas passam a ser não apenas benévola uma para com a outra, mas também reciprocamente fiéis por força de um compromisso interior, portanto, também em virtude de uma fidelidade para consigo próprias. E se é certo que resed significa também graça ou amor, isto sucede precisamente na base de tal fidelidade. O fato de o compromisso em questão ter um caráter não apenas moral, mas como que jurídico, não altera sua realidade. Quando no Antigo Testamento o vocábulo resed é referido ao Senhor, isso acontece sempre em relação com a aliança que Deus fez com Israel.
Esta aliança foi da parte de Deus um dom e uma graça para Israel. Contudo, uma vez que Deus, em coerência com a aliança estabelecida, se tinha comprometido a respeitá-la, Reset adquiria um certo sentido, um conteúdo legal. O compromisso jurídico da parte de Deus deixava de obrigar quando Israel infringia a aliança e não respeitava as condições da mesma. E era precisamente então que Reset, deixando de ser uma obrigação jurídica, revelava o seu aspecto mais profundo. Tornava-se manifesto aquilo que fora ao princípio, ou seja, amor que doa, amor mais potente do que a traição, graça mais forte do que o pecado. O segundo vocábulo que na terminologia do Antigo Testamento serve para definir a misericórdia é Raamim. O matiz do seu significado é um pouco diverso do significado de Reset. Enquanto Reset acentua as características da fidelidade para consigo mesmo e da responsabilidade pelo próprio amor, que são características em certo sentido masculinas, Raamim, já pela própria raiz, denota o amor da mãe, Reem, seio materno. Do vínculo mais profundo e originário, ou melhor, da unidade que liga a mãe ao filho, brota uma particular relação com ele, um amor particular. E deste amor se pode dizer que é totalmente gratuito, não fruto de merecimento, e que, sob este aspecto, constitui uma necessidade interior, é uma exigência do coração. É uma variante como que feminina da fidelidade masculina para consigo próprio, expressa pelo Reset. Sobre este fundo psicológico, Raamim dá origem a uma gama de sentimentos, entre os quais a bondade, a ternura, a paciência, a compreensão, que o mesmo é dizer a prontidão para perdoar. O Evangelho é Mateus 10, de 7 a 15. De graça recebestes, de graça deveis dar. É o mandato de Jesus ao instruir os seus discípulos para a missão. Eles devem anunciar a presença do reino, que é um reino de cura e libertação de todos os males. Quem acreditar que o reino é o Senhor e viver como ele, torna-se sinal da sua presença e pode realizar curas, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios. Jesus empodera os seus discípulos, mas ao mesmo tempo lhes apresenta uma lista de condições para que esse poder aconteça. O núcleo das exigências está no despojamento, uma vida austera e focada no reino. Tudo que atrapalha e dificulta a missão deve ser deixado de lado. Ninguém se mete a fazer uma missão carregando muitas tralhas. O Papa Francisco descreveu bem esse despojamento necessário para a vida dos cristãos. Diz ele: a luta pelo único tesouro que podemos levar conosco depois desta vida é a razão de ser de um cristão. É a razão de ser que Jesus explica aos discípulos quando fala: onde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração. A questão, explica o Papa, é não confundir as riquezas. Há tesouros arriscados, que seduzem, mas que devemos abandonar. Aqueles acumulados durante a vida e que a morte destrói. Francisco observa com um toque de ironia: nunca vi um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre. Mas há um tesouro que podemos levar conosco. Um tesouro que ninguém pode nos roubar e que não é o que você vem guardando para si, mas sim o que você dá para os outros. O tema da paz também é recorrente na vida e pregação de Jesus. Aparece hoje nas instruções aos discípulos que estão sendo enviados em missão. Era comum entre os judeus a saudação desejando-se mutuamente a paz. Porém, Jesus atribui à paz a mesma eficácia que tem a palavra de Deus. Onde se deseja a paz, acontece a paz. Por fim,
no nosso trecho de hoje emerge a consciência de Jesus de que a missão dos discípulos, como ele próprio, sofrerá rejeições. Alerta aos discípulos para que não fiquem perdendo tempo com quem não quer nada. Manda sacudir a poeira dos pés e continuar a missão em terrenos mais promissores. Infelizmente, na nossa vida, nos deparamos com terrenos tão insensíveis e impermeáveis que não absorvem nada mais. Será o caso de batermos o pó de nossas sandálias? Estamos convivendo com uma conjuntura de tamanha polarização que a palavra de pessoas de uma perspectiva social e política recebe imediatamente, até sem raciocínio, rejeição do outro lado. Quantas amizades foram enfraquecidas, até laços familiares cortados. Jesus não era ingênuo e nunca quis que os seus discípulos o fossem. Às vezes, com um bom discernimento, é melhor mesmo partir para outra, pois a palavra é eficaz, porém, depende de corações abertos e acolhedores. Deus não arromba coração e nem consciência de ninguém. Um beijo no seu coração.